Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Um ótimo domingo para todos. Domingo, dia 23 de agosto de 2020. Nesse domingo, sétimo dia do nosso jejum, vamos meditar em Atos, capítulo de número 7. E hoje eu estou aqui com o meu coração pegando fogo. Daqui a pouquinho nós vamos ter o nosso culto, para aqueles que estarão presenciais, o culto, para aqueles que estarão online, a pregação da palavra. Mas não perde, não deixe de participar, porque eu tenho certeza Deus vai falar muito forte ao seu coração nesta manhã. Mas falando aqui do nosso jejum, hoje, sétimo dia, o tema é o poder da morte. Na verdade, poderia ser o não poder da morte, né? Por quê? Atos capítulo 7 vai narrar aquele belo acontecimento de Estevão. Estevão, de forma injusta, acusado, de heresia com relação à lei de Moisés, levado então perante o Sinédrio, ele tem a oportunidade de apresentar a sua defesa. E aí o que Estevão faz? Ele começa uma pregação, irmãos, que é uma das pregações mais lindas da Bíblia, se não da Bíblia, pelo menos do Novo Testamento. Mas assim, eu me arrisco a dizer que é sim uma das pregações mais lindas da Bíblia, é a exposição que Estevão vai fazer ali em Atos capítulo número 7. E mesmo sabendo que a sua pregação causaria um alvoroço, porque o que ele falaria, ele era muito contundente, mesmo sabendo que o que ele iria pregar ia dar uma grande confusão, Estevão, cheio do poder, cheio da graça de Deus, não cessa de testemunhar, não cessa de pregar. Ele continua pregando, prega com autoridade, prega com verdade e prega principalmente querendo, desejando, não só que as pessoas ali ouvissem a verdade, mas que elas fossem transformadas. E esse é um ponto importante. A pregação de Estevão não foi só para dar uma lição de moral, e muitos fazem isso nos dias de hoje, pregam apenas para dar lição de moral, ou apenas a pregação de Estevão não foi apenas para se aderir a um partido político, e é o que muita gente faz, usa situações do dia a dia para suas próprias bandeiras políticas. Não, Estevão, cheio do poder de Deus, ele prega para transformar aqueles corações, por amor àquelas pessoas, querendo que aquelas pessoas alcancem a verdade. E nós aprendemos algumas coisas com a pregação de Estevão. Nós aprendemos, em primeiro lugar, que nós não devemos cessar de pregar, nós não devemos cessar de testemunhar, mesmo que não sejamos ouvidos. É claro que muitas vezes as pessoas não querem nos ouvir. Por quê? Porque simplesmente nós não sabemos como fazer. Fazemos sem ter o coração naquilo. Fazemos sem desejar que aquela pessoa se arrependa. Fazemos apenas para dar uma lição no nosso marido, na nossa esposa, no nosso filho, nos nossos vizinhos, amigos, etc, etc. Mas o que Estevão fez ele não parou de falar. Por quê? Porque ele queria alcançar o coração daquelas pessoas. Então, a primeira coisa que nós aprendemos com a pregação de Estevão é não cessar de pregar, mesmo que não sejamos ouvidos. A segunda lição que aprendemos com a pregação de Estevão é: o testemunho de vida representa muito mais do que as palavras. Uau! Glória a Deus! O testemunho de vida de Estevão foi muito mais impactante do que as suas palavras. As palavras de Estevão foram fortes. A pregação de Estevão foi contundente. A pregação de Estevão foi poderosa. Mas muito mais do que a contundência e o poder da pregação de Estevão foi o que aconteceu. As pessoas viam seu rosto como de um anjo. Ele representou ali, mesmo no final da sua vida, toda a dependência em Deus. Então, como você vive vai pregar muito mais do que aquilo que você fala. Como você exerce o evangelho e leva o evangelho para as pessoas, vai pregar muito mais do que as suas palavras. E existe uma disparidade, um paradoxo nas pessoas entre o que elas pregam e o que elas vivem. Elas pregam uma coisa e vivem uma coisa completamente diferente. E em terceiro lugar, a pregação de Estevão nos ensina que a morte não é o fim. Isso
efetivamente, né, nós vimos ali que Estevão já nos seus últimos momentos de vida na terra, ele vê os céus abertos. E isso mostra que o que ia acontecer com Estevão depois era muito mais glorioso. Ou parafraseando o apóstolo Paulo, onde está a morte, a sua vitória. Irmãos, na cruz nós aprendemos que a morte não é mais um inimigo que nós devemos temer. A morte não é mais um inimigo que está na nossa alça de mira e que pode nos tirar o sono. Não, a morte foi vencida na cruz do Calvário. Nós entendemos que a nossa vida começa aqui, mas ela não termina aqui. Ela terá uma outra existência em outro plano, no plano celestial, no lugar da habitação de Deus, no lugar que, como ele mesmo disse em Jesus, ele está preparando para mim e para você. Então a morte não é o fim. Pensando assim, você não vive apenas para ter um bem-estar passageiro, para ter um bem-estar nessa vida. Não, você vive olhando para as coisas do alto. O reino de Deus é o seu objetivo. O reino de Deus é para onde você caminha. A morte não tem mais poder sobre nós. Então é isso, pessoal. Um ótimo domingo para todos nós, né? Que nós possamos desfrutar da palavra de Deus, sermos cheios e passar mais um dia na presença do Senhor. Que Deus abençoe. Um ótimo domingo para todos nós.